abrir o livro santo do Evangelho segundo o relato de Lucas. Evangelho, o terceiro Evangelho, a palavra santa segundo o relato de Lucas. E vamos abrir, amados, no capítulo de número 17. Lucas, capítulo 17. E leremos, irmãos, e meditaremos a partir do versículo de número 11. Lucas 17, a partir do versículo 11. Hora da mensagem, edificando vidas em todos os lugares. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E, respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Podeis assentar, amados irmãos. Irmãos, a palavra da parte do Espírito Santo, eu sempre digo missionária, que o pregador, ele é apenas o portador, ele é apenas o vaso que o Espírito Santo usa para trazer a palavra. O pregador nada mais do que isso, ele é apenas o vaso, ele é apenas aquele que traz a palavra. Mas o poder está no Espírito Santo. E pedindo uma palavra para hoje à noite, para trazer para os irmãos, o Espírito Santo nos trouxe no coração esta passagem, esta palavra. E quem de fato sabe o que os irmãos precisam ouvir é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que é onisciente. Ele sabe, diácono Edivaldo, que nós precisamos: a onisciência da Trindade, a onisciência de Deus o Pai, a onisciência do Deus Jesus e a onisciência do Deus o Espírito Santo. Ele é que entra em nossas mentes e sabe da nossa necessidade espiritual. Então o pregador jamais deve discutir o agir do Espírito Santo. Pelo contrário, deve ser apenas a boca, apenas o canal para trazer uma palavra. E nesta noite o Espírito Santo está trazendo para nós, está trazendo este ensinamento. E Lucas, o médico, o doutor Lucas, ele está trazendo para nós este relato. Aqui, irmãos, aqui o médico Lucas vai nos relatar uma destas passagens. E curiosamente, irmãos, esta passagem dos 10 leprosos só está presente no Evangelho de Lucas. Você não vai encontrar esse relato, irmão Luiz, nem Mateus, nem Marcos e nem João. Apenas no Evangelho de Lucas está este relato. Para aprendizado dos irmãos, outras passagens também só estão registradas no Evangelho de Lucas. Exemplo, a parábola do filho pródigo, que Jesus nos ensinou, só está registrado também no Evangelho segundo o relato de Lucas. Então,
essa parábola, esta rica parábola, tão divulgada, tão conhecida por todo mundo. Eu sempre costumo dizer, irmãos, que por mais conhecida que seja uma passagem, nós sempre podemos tirar algo mais de ensinamento desta passagem. Eu costumo relatar que se 10 pregadores pregarem a mesma passagem bíblica, cada um, o Espírito Santo vai dar uma palavra diferente para nos ensinar, porque é o poder e o agir do Espírito Santo. E nesta noite iremos ver nesta passagem um dos maiores atributos que o ser humano pode ter na sua vida terrena. E o tema que iremos falar nesta noite, irmão Daniel, é a respeito da gratidão. Irmãos, é uma das qualidades, e talvez a maior das qualidades, que o nosso Deus, Ele observa em nós. Podem ver as referências bíblicas a respeito da gratidão, são imensamente, em maneira, destacadas para nós. E um dos maiores atributos que o ser humano, uma das maiores qualidades que o ser humano pode ter é o da gratidão. Irmãos, devemos ser gratos ao nosso Deus. Estamos aqui nesta noite, sentados nesse templo, adorando e aprendendo com esse Deus. Estamos aqui nessa noite por pura misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus que nos faz estarmos aqui vivos, respirando o ar que Ele nos deu. Irmãos, se Deus resolvesse tirar o ar que nós respiramos por 3 minutos, nenhum de nós resistiria, nenhum de nós sobreviveria. E quantas vezes, irmãos, nós passamos um dia inteiro sem agradecermos a Deus? Quantas vezes, irmãos, nós nos levantamos pela manhã e não adoramos a esse Deus? Quantas vezes nós nos sentamos na nossa mesa para tomarmos o café da manhã, o almoço, o jantar, a água que bebemos, e nós não agradecemos, nós não adoramos? Nós vamos ver nesta passagem que quando Jesus se refere à gratidão daquele homem, ele ressalta, ele disse: e os outros não vieram dar glória a Deus? E os outros não vieram dar glória a Deus? Então, irmãos, nós devemos dar glória a Deus em tudo que fazemos, em todas as coisas, nós devemos dar glória a Deus. Não simplesmente um glória a Deus da boca para fora, mas um glória a Deus como servos gratos e agradecidos a esse Deus, que a palavra diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça, irmã Fátima, sem que esse Deus saiba. Irmãos, quão maravilhoso é esse Deus! Ele consegue, na sua onipotência, ele consegue contar os fios de cabelo que caem da nossa cabeça. Duvido que um de nós tenha esta capacidade de registrar, e a palavra, ao dizer isso, está mostrando, irmãos, que temos um Deus que se preocupa conosco, um Deus que tem a preocupação com cada um de nós. Não há nada que se passe conosco que o nosso Deus não conheça. Ele sabe todas as nossas necessidades, da mais simples à mais difícil, à mais complexa. Esse Deus participa da nossa vida. Então, meus irmãos, nós temos que estar em espírito de gratidão a todo momento, toda hora do dia. Se vamos ao trabalho, devemos dar graças a Deus, glórias a Deus, porque Deus está provendo todas as coisas nas nossas vidas e na vida daqueles que nos cercam. Então, esse texto, o evangelista Lucas vai nos mostrar a gratidão de um homem,
diante daquilo que Jesus fez por ele. E nós devemos, irmãos, nós devemos nos espelhar nesta passagem, nesta noite, e aprendermos com esse homem. E aqui, irmãos, o texto, ele vai dizer que Jesus estava indo para Jerusalém. Os irmãos sabem que esse texto, se nós formos analisar o momento do ministério terreno de Jesus, esse momento missionário, Jesus estava indo para Jerusalém. Aqui, irmãos, aqui Jesus estava em viagem, ele estava se deslocando para aquilo que seria a última semana de Jesus. Aqui ele estava se aproximando daquele domingo que Jesus iria entrar em Jerusalém, montado num jumentinho, e a população estaria ali a recebê-lo, com aqueles ramos ali para receber o Redentor, o Salvador, o Filho de Deus. E aqui Jesus já está se aproximando, mas antes de chegar em Jerusalém, Jesus resolveu nos dá mais um ensinamento. Todas as vezes, irmãos, que Jesus está ali passando por algum momento, Jesus está nos ensinando. Ele quer nos ensinar, ele quer nos aperfeiçoar, e ele aproveitou de uma forma inigualável como ensinar a nós. É o nosso mestre, é o nosso médico dos médicos, é aquele que nos ensina em todos os seus atos. Jesus está nos ensinando como nós devemos adorar ao Pai. E nesta passagem, Jesus vai nos mostrar, ele nessa passagem, antes de chegar em Jerusalém, ele vai passar no meio de Samaria e na região da Galileia. Jesus já sabia do que iria acontecer. Nós adoramos a um Deus Filho, que é onisciente. Jesus, irmãos, ele ao mesmo tempo que é 100% homem, ele é 100% Deus. Muitas vezes, irmãos, eu tive uma dificuldade, por muitas vezes na minha vida, de entender o homem Jesus e o homem Deus, e o Jesus Deus. Por muitas vezes, em família, eu tive dificuldade de entender esta ciência que tenta explicar que Jesus é 100% homem, mas ao mesmo tempo ele é 100% Deus, e que uma vez encarnado, ele se encarnou para sempre. Irmãos, Jesus neste momento, neste mesmo horário, Jesus está sentado no seu trono, à direita do Pai, como homem. Jesus não desencarnou, irmãos. Jesus se encarnou para sempre. Eu costumo dizer que um dos maiores ensinamentos que Jesus nos dá a respeito do sacrifício que ele fez. Jesus deixou de ser um ser espiritual, missionária, para ser um ser humano. Jesus se encarnou, ele se encarnou para realizar a sua maior missão, e a sua maior missão foi de salvar a todos nós. A palavra vai dizer que da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, ele seria derrotado por um homem. Era preciso um homem, mas um homem ao mesmo tempo Deus. E Jesus naquela cruz, ele teve uma tripla vitória. Jesus venceu a morte, ele venceu Satanás, e ele ali venceu o pecado. Então Jesus, ao mesmo tempo que é homem, ele é também Deus.
E ele vai ressaltar, vai aguçar em nossos corações, nas nossas mentes, o sentimento da gratidão, que deve ser o maior sentimento que deva habitar no coração da raça humana, a gratidão. E Jesus, indo para Jerusalém, passou por Samaria, porque Jesus sabia que iria realizar aquele milagre. Jesus já sabia que aquele grupo de 10 homens, que a palavra vai dizer, leprosos, iriam buscá-lo para curar. Irmãos, a palavra diz que antes mesmo que nós formulemos o pensamento, Jesus já sabe. Olha que Deus tremendo é esse que nós temos, jovens que me ouvem nesta noite. Antes de nós pensarmos algo, Jesus já sabe o que iremos pensar e o que iremos falar. Então Jesus já sabia que ele iria se deparar com estes homens. Jesus já sabia, já havia visto esta cena já de forma antecipada. E o texto vai dizer, Lucas vai dizer, que ele entrou numa certa aldeia, na região de Samaria. Ele passou por uma aldeia. E ao passar por esta aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Irmãos, não só nos tempos atuais, mas principalmente naquele tempo, onde a medicina ainda era muito rudimentar. Aqui o relato é de um médico. O relato aqui para nós é do médico, do Dr. Lucas. E ele vai dizer que esses homens, eles foram ao encontro de Jesus. Mas aqui ele vai dizer, o médico, que eles pararam ao longe, porque os portadores da lepra, da hanseníase, eles eram pessoas discriminadas pela sociedade, eram pessoas marginalizadas, que eram afastadas do convívio com a sociedade. Estes homens, irmãos, quando era detectado a mancha na pele, quando era detectado que eles haviam perdido a sensibilidade da pele, porque a grande maioria das vezes, irmãos, as pessoas com hanseníase vão descobrir que são portadores da hanseníase quando eles começam não apenas a terem manchas no corpo, mas também a perda da sensibilidade. Pessoas que às vezes se queimam e não percebem que a pele está sendo queimada. Então esses homens eram marginalizados. Quando era detectado qualquer mancha no corpo deles, eles eram afastados pelo sacerdote. Eles eram afastados da convivência com a sua família. E estes homens eram colocados em locais distantes da vida social daquele grupo, daquela população, daquela aldeia e daquela cidade. Então esses homens, eles não podiam participar do culto, eles não podiam participar da adoração. Eram homens totalmente isolados do convívio, inclusive das suas famílias. E esses homens só podiam voltar ao convívio da sociedade, da sua família, depois que o sacerdote olhasse e examinasse a pele deles e constatasse que havia sido curado. Aí é que ele poderia, irmã Nira, voltar à convivência da sua família e à convivência da sociedade. E eram raríssimos os casos daquela época de cura, porque não era uma medicina evoluída como nos dias atuais. Nos dias atuais, a cura é possível. Quase praticamente 100% dos portadores da hanseníase, eles são curados pelas medicações, pela medicina dos nossos dias. Mas naquele tempo era algo quase inimaginável, era algo difícil
difícil de acontecer a cura de pessoas portadoras da hanseníase, da lepra. E esses homens, eles sabiam que Jesus iria passar naquela aldeia. Eles foram informados que Jesus estava se deslocando e iria passar naquela aldeia. E aqueles homens, irmãos, não perderam a oportunidade. Irmãos, o que nós aprendemos aqui? O que nós aprendemos nesta noite com esse ensinamento? Que nós, irmãos, não podemos perder as oportunidades. Irmãos, muitos de nós temos perdido as oportunidades, a oportunidade que Deus nos dá. Esses homens, irmãos, não perderam a oportunidade. A oportunidade, jovens, pode ser uma na vida, apenas uma. Pode ser mais de uma oportunidade. E nós não podemos deixar passar a oportunidade. Nesta noite, irmãos, Jesus está passando por nós. Jesus, na pessoa do Espírito Santo, está passando neste templo. Como o senhor sabe, irmão, obreiro Elton Mesquita, que Jesus está passando nesta noite, nesta congregação. O que nos garante é a própria Escritura, irmãos. A própria Palavra Santa, quando ela diz que quando dois ou mais estiverem reunidos, Jesus estaria no meio deles. E aqui, irmãos, não somos apenas 2 ou 3, nós somos aqui um número muitíssimo maior do que este. Então, irmãos, tenhamos fé. Jesus está aqui nesta noite. A palavra de Deus não muda, irmão, ela é imutável, ela não muda, ela é a mesma. O que tem mudado, irmãos, é a fé. É a fé do crente. A fé da cristandade tem diminuído progressivamente. E hoje a nossa fé, ela não pode ser comparada, na maioria das vezes, à fé daquele povo. Jesus, por diversas vezes, ele disse: eu nunca vi tamanha fé, nem em Israel. Eu nunca vi tamanha fé. Jesus curou diversas vezes, dizendo para o curado que ele nunca viu tamanha fé em Jerusalém, em Israel. Então, irmão, Jesus está passando nesta noite, está passando ao nosso lado, ele está aqui no nosso meio, e nós não podemos perder a oportunidade de clamar por Jesus. Esses 10 homens clamaram a Jesus. Eles clamaram a Jesus, e a palavra diz, se nós buscarmos, a palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Irmãos, se nós encerrássemos neste momento a pregação, a pregação já estaria concluída e feita. Quando nós entendemos que, se buscarmos a Deus de todo o nosso coração, irmãos, não é de qualquer forma. Temos buscado, irmã Maria de Jesus, a Deus, ao Filho e ao Espírito Santo, de qualquer forma. Nós temos buscado Deus sem reverência, sem temor, sem tremor. Eu costumo dizer, irmãos, eu tenho medo até de pegar no livro santo. Eu tenho medo de pegar neste livro. Eu tenho medo, eu tremo, eu tenho que primeiro que orar. Você acha, irmãos, que eu vou pegar a Bíblia lá da minha estante e vou pegá-la e colocar em cima de uma mesa para estudá-la? Pego lá e coloco na mesa? Não, irmãos, eu tenho medo, eu tremo quando me aproximo desse livro. Esse livro, irmãos, é o livro santo, é o livro que nos ensina, jovens, o caminho da salvação. É este livro santo, que muitas vezes nós não temos nenhuma reverência a ele. Eu temo tanto esse livro e amo, que eu costumo beijá-lo, eu costumo também derramar gotas de lágrimas sobre ele, quando eu vou orar e coloco ele em cima ali da cadeira, a qual eu me ajoelhei no chão, e por muitas vezes
ele recebe gotas de lágrima sobre ele. Irmão, nós devemos ter reverência. Reverência quando nos aproximamos deste Deus. Esses 10 homens, eles vão nos dar uma lição, não apenas de um deles ser curado e voltar para agradecer, mas esses homens tiveram reverência até ao se aproximar de Jesus. A palavra vai dizer, Lucas vai dizer, eles ficaram ao longe, porque segundo a lei de Moisés, aqueles homens eram impuros, eles eram impuros e não podiam se aproximar das pessoas, tal o grau de infecciosidade da hanseníase e da lepra, eles não podiam se aproximar, mas Jesus, ao vê-los se aproximando, Jesus tomou a iniciativa e se aproximou deles. Jesus se aproximou destes homens e tocou nestes homens. Jesus se aproximou como Deus, como o próprio Deus. Certa vez, irmãos, Filipe indagou para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai, nós queremos ver a Deus, nós queremos ver ao Pai. Jesus disse para Filipe: Filipe, eu tenho estado convosco todo este tempo, Filipe, e vocês dizem, mostra-nos o Pai. Filipe, eu e o Pai somos um, Filipe. Quem vê a mim, vê ao Pai. Então, Jesus, ele é o Deus encarnado, ele é o Deus que se encarnou, ele é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus tocou naqueles homens, e determinou aqueles homens. E no versículo 14, a palavra vai dizer: e ele, Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Então, e o texto segue dizendo: e aconteceu que, indo eles, ficaram curados. Então Jesus, ele ordenou aqueles homens. Jesus estava ali, irmãos, testando a fé daqueles homens. Muitas vezes, irmãos, nós pedimos bênçãos e maneira a Jesus. Muitas vezes nós fazemos súplicas a Jesus, e às vezes a bênção não chega de imediato, a bênção não chega no mesmo momento. No início do culto, o pastor J. Abreu orou pelos irmãos, orou pelo irmão Daniel. Irmãos, nem sempre a bênção vem no mesmo instante. Nós humanos, irmãos, queremos tudo de imediato. Orou, acabou a dor. Irmãos, Jesus testa a nossa fé. Jesus ordenou para estes homens: vá à presença do sacerdote. Jesus não curou instantaneamente aqueles 10 leprosos. Jesus disse: vá ao sacerdote, vão ao sacerdote e apresentem-se a ele. E a palavra vai dizer: indo foram curados. Irmãos, a cura e a bênção tem uma participação também nossa. Nós devemos, aqui, esses homens indo, eles foram, irmãos, eles obedeceram a voz de Jesus e foram. Eles não foram curados ali na presença de Jesus. Indo, eles foram curados. Primeiro, Jesus testou a fé deles. Eles poderiam, irmão Luiz, dizer perfeitamente para Jesus: Jesus, as manchas não desapareceram, a perda da sensibilidade não desapareceu, as feridas ainda estão nos nossos corpos, como nós poderemos ir ao sacerdote? Não foi assim que o texto, a conclusão deles, a conclusão e o que Lucas nos relata, disse: indo eles, irmãos, indo eles, crendo. Poderia ser trocado aqui por outra frase: crendo eles. Irmãos, nós precisamos crer. Jesus pode atrasar uma bênção para nós,
para testar o nível da nossa fé. A bênção pode demorar para saber se nós perseveramos. Se nós perseveramos em oração, é muito fácil orar e imediatamente ocorrer o milagre. Mas não é sempre assim, irmãos. Não é sempre assim que a palavra nos ensina. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão a nos testar, a nos provar. Deus não tenta ninguém. A palavra diz que quem tenta é o tentador. A Deus, a ninguém tenta. Deus, ele vai testar. Ele vai nos colocar à prova. Qual é o tamanho da nossa fé? Por isso, irmãos, que muitas vezes a bênção não chega para nós, porque nós somos seres imediatistas, nós somos seres que não temos a perseverança de esperar, somos imediatistas, queremos a cura de imediato. E talvez se Jesus dissesse para nós, irmã Fátima, nesta noite, indo eles, talvez a maioria de nós não fôssemos, talvez a maioria de nós não teríamos ido por falta de fé. E o texto vai dizer: indo eles ficaram limpos. Indo eles, primeiro eles obedeceram a Jesus, segundo eles creram missionário em Jesus, e terceiro, foram cumprir o que Jesus havia ordenado para eles. Então, indo eles, foram limpos, foram curados. E Dr. Lucas vai dizer que um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Irmãos, esse percentual nos faz lembrar, irmãos, do estudo do pastor, o Instituto Moody, do pastor Moody dos Estados Unidos. O pastor Moody, o instituto dele, fez uma pesquisa, irmãos, fez uma pesquisa no meio da cristandade. Irmãos, o instituto constatou, irmão Luiz, que 95% das pessoas que fizeram sua pública confissão de fé, 95% dos que fizeram a sua profissão de fé, aceitaram Jesus, se desviam da igreja. Irmãos, é um dado, um número estarrecedor. 95%, irmãos, dos crentes que aceitam Jesus abandonam a fé. Apenas 5% permanecem na congregação. No meio desses 10 homens, esse número foi de 10%. Apenas um, percebendo que estava curado, voltou e glorificou a Deus em alta voz. Irmãos, quando Jesus opera, Jesus não está pensando apenas na cura física. Nós humanos estamos sempre pensando no carnal, naquilo que é mundano. Nós estamos sempre pensando na cura do corpo. Irmãos, tem igrejas abarrotadas, cheias de irmãos que procuram as congregações apenas pela cura de Jesus. Eles buscam a cura, a bênção, mas não buscam o abençoador. Tem pessoas lotando igrejas, buscando bênçãos de prosperidade, bênção de emprego, bênção de um carro novo, bênção de uma moto nova, bênção de um emprego. E estas pessoas estão buscando em maneira apenas a bênção, não estão buscando o abençoador. Este homem, após perceber que ele foi curado, a primeira preocupação deste homem foi voltar a Jesus. Ele sabia, este homem, irmãos, que Jesus estava de passagem. Jesus estava de passagem naquela aldeia e que Jesus não iria se
demorar naquela aldeia. É uma passagem rápida, porque Jesus estava indo para Jerusalém, para o maior compromisso do seu ministério, a cruz, irmãos. Então esses homens sabiam, principalmente esse 10º homem, ele sabia que Jesus não iria se demorar, e ele se apressou, o diácono, ele se apressou, o pastor J. Abreu, em ir ao encontro de Jesus, porque esse homem queria falar com Jesus, porque esse homem, ele iria na busca do maior milagre. O maior milagre, irmão Luiz, para aquele homem, não era simplesmente ele ser curado da lepra. Muitas vezes nós perseguimos em oração a busca por Jesus, até o dia que Jesus nos abençoa. Daquele dia em diante, nós nos esquecemos de Jesus. Nós não colocamos mais os nossos joelhos no chão, irmãos, porque a bênção já veio, irmãos. Mas esse homem, ele queria algo mais. Esse homem queria algo além da cura física. Esse homem queria algo muito mais importante do que ser curado da lepra. Este homem queria a salvação. Este homem queria a salvação. Ele sabia que ele iria se encontrar de novo com o Salvador. Ele queria uma bênção infinitamente superior à da cura da lepra. Muitas vezes nós perdemos o nosso tempo nos lastimando. Eu vejo pessoas, irmãos, eu principalmente que sou médico, vejo pessoas se lamentando, se lastimando, como se a vida deles fosse apenas doenças, como se não tivesse outra coisa a não ser se lastimar da própria saúde. Mas essas pessoas se esquecem que a maior bênção não é a cura física, não é a cura corpórea, é a salvação das almas. É isso, irmãos, que nós temos que buscar a cada dia, a nossa salvação. A nossa salvação é o maior dom, é a cura definitiva da nossa alma. É ela que vai nos levar para a vida eterna, para vivermos com Jesus a vida eterna. E esse homem voltou para Jesus, e o texto vai dizer, caindo aos seus pés. Esse homem foi humilde missionária. Ele se atirou aos pés de Jesus. Esse homem, ele não estava ali feliz simplesmente pela sua cura. Ele humildemente, ele se atirou aos pés de Jesus, numa atitude de humildade, irmãos. Muitas vezes, irmãos, o crente não tem humildade. Eu lido com tantos crentes que não têm humildade, não são humildes. Às vezes o ímpio é mais humilde do que muitos crentes, irmãos. O orgulho, irmãos, a soberba. Lembremos-nos que o pecado que derrubou Lúcifer, o anjo Lúcifer, o anjo de luz Lúcifer, foi o pecado da soberba. Irmão Daniel, foi a soberba o que derrubou o anjo Lúcifer, a soberba. E a palavra vai dizer que a soberba precede a ruína. A soberba precede a ruína e altiver de olhos. O orgulho precede a queda. Irmãos, pessoas soberbas, pessoas de olhos altivos, orgulhosas, essas pessoas irão cair, irmãos, irão cair. O texto sagrado nos adverte sobre isso. Mas esse homem humilde, ele se atirou aos pés de Jesus e demonstrou toda a sua gratidão. E Lucas vai dizer, irmão, deste texto, que esse homem era samaritano, não era judeu. Esse homem, irmã Nila, não era um judeu como era Jesus. Ele não era judeu, ele não era da linhagem de Jesus, ele era um estrangeiro. E Lucas vai deixar bem claro, ele era samaritano. Mesmo sendo estrangeiro, mesmo não sendo da descendência de Davi, este homem
demonstrou fé. Esse homem queria a salvação. Esse homem queria algo mais do que a cura do seu corpo. Esse homem queria a cura da sua alma. Ele queria a salvação. E nós devemos buscar esta salvação de forma incessante. Não podemos negligenciar. Lembre-se, irmãos, do que a carta aos Hebreus vai dizer no capítulo 2, versículo 3. Como poderemos nós, jovens? Como poderemos nós negligenciarmos tão grande salvação? Como é que pode, irmão Jesus, nós negligenciarmos a salvação? O texto vai dizer que não podemos nós negligenciarmos tão grande salvação. Então, irmãos, aquele homem, ao se atirar aos pés de Jesus, humildemente, reconhecendo a sua condição de pecador, irmãos, nós devemos reconhecer a nossa condição de pecadores, a nossa condição de impotência. Quando o assunto é salvação, nós não temos nada, irmãos, para acrescentar na salvação. Só Jesus, só a misericórdia de Jesus, e nós reconhecemos humildemente que só Jesus pode nos salvar, só Ele pode nos dar a vida eterna. Esse homem deu, apesar de ser um estrangeiro, apesar de não ser da linhagem de Jesus, Ele nos deu um maravilhoso e riquíssimo ensinamento para nós nesta noite: humildade. A humildade daquele homem, e ao se atirar aos pés de Jesus, ele disse o seguinte: não foram 10 os limpos, não foram 10 os curados, não foram 10, onde estão os 9? Jesus está perguntando para nós, irmãos, desta noite: aonde estão os 9? Aonde estão os 9 curados? Aonde estão os 9 abençoados por Jesus? A igreja tem quantos membros, irmãos? Quantos membros tem a nossa congregação? Jesus está perguntando nessa noite: onde estão os outros? Onde estão os outros? Porque só vocês vieram? Porque só vocês vieram nesta noite dar glórias a Deus? Por que, irmãos? Irmãos, essa pergunta deve nos causar uma reflexão, irmãos. Uma reflexão. Nós precisamos, irmãos, reconhecer a nossa gratidão a Deus, a nossa gratidão a Jesus e ao Espírito Santo, porque nós, missionários, nos esquecemos do Espírito Santo. Para muitos crentes, só a pessoa do Pai, só a pessoa de Jesus. Excluem de forma perigosa o Espírito Santo. Irmãos, quem habita conosco é o Espírito Santo, irmãos. Jesus disse: eu vou, mas vos enviarei o outro Consolador. O Espírito Santo é tão Deus quanto o Pai. O Espírito Santo é tão Deus quanto Jesus. Eles são iguais. Eles têm o mesmo poder. E é o Espírito Santo que habita em nós. Nós não adoramos ao Espírito Santo, nós não glorificamos o Espírito Santo, nós não reverenciamos o Espírito Santo. E nesta noite é o Espírito Santo que me move, irmãos, para trazer essa palavra para vocês. Nós temos que adorar o Espírito Santo. É Ele que intercede, irmão Luiz, pelo Senhor. É Ele que intercede, diaconisa Simone, por nós. E o texto sagrado diz: com gemidos. Quais são os gemidos, irmãos, que o Espírito Santo intercede? Gemidos inexprimíveis, que nós não ouvimos, nós não percebemos, mas Ele intercede por nós. Por quê, irmãos? Porque nós não sabemos como orar. Nós somos tão incapazes, irmão Jesus. Nós somos tão incapazes que nós não sabemos nem orar. Tem irmãos, diácono, que se acha o tal, que sabem orar. A Bíblia diz: não sabem. Vocês não sabem orar, vocês não sabem louvar. E é o Espírito Santo que intercede por vocês, com gemidos inexprimíveis, irmãos. Vocês podem dar glórias a Deus por isso, irmãos. Irmãos, é o Espírito Santo que move, é o Espírito Santo que moveu o
coração desse homem que voltou a Jesus, sabia que Jesus não iria se demorar. Esse homem se atirou aos pés de Jesus, demonstrando toda a sua gratidão. Esse homem foi recompensado. Nossa missionária, esse homem foi recompensado. Jesus viu naquele homem o que ele queria ver em todos nós, o que ele queria ver, jovem, em vocês, em todos nós desta congregação, a gratidão por esse Jesus, por tudo que ele fez por nós, ao entregar sua própria vida por nós. E Jesus esse texto vai ser finalizado, e Jesus disse: levanta-te, ergue-te de onde tu estás. E Jesus disse: a tua fé te salvou. Irmãos, olha, irmãos, que maravilha, irmãos. Nós ouvimos de Jesus: a tua fé te salvou, irmã Adriana. A tua fé te salvou, irmã Adriana. Irmã Adriana, a tua fé salvou teu marido. Irmãos, a oração da esposa muito vale para a salvação do marido. Tem pessoas que dizem: não, irmã, não ore não, porque é um caso perdido. A palavra não ensina de maneira dessa forma. A esposa intercede pelo marido, irmã Adriana, e o marido intercede pela esposa. As mães intercedem pelos filhos, e os filhos intercedem pelos pais e pelas mães. A Bíblia diz que a oração do justo em muito vale. Em muito tem valor a oração do justo. Então, nós devemos interceder por salvação para toda a nossa família e para as pessoas do nosso derredor. E esse homem, como Jesus disse: a tua fé te salvou, a tua fé, a tua atitude é que te salvou. Esse homem foi abençoado pela fé, pela atitude dele, irmãos. Então, Jesus nos traz nesta noite, o Espírito Santo, esse grande ensinamento. Irmãos, há pessoas que, quando se lê a passagem do 10 leprosos, já pensa assim: missionária, é a mesma passagem de sempre. Eu já sei, já ouvi dezenas de vezes essa passagem. Irmãos, a Bíblia, a palavra santa, é como uma mina de pedras preciosas. Quanto mais você cava, mais você vai ver riquezas e pedras cada vez mais preciosas. Então não tem texto repetido, não tem palavra que nós já a conheçamos profundamente. A cada pregação, o Espírito Santo coloca uma mensagem nova. Ele coloca um entendimento novo em nossos corações, e a prova está aqui nesta noite, irmãos. Quão ricos os conhecimentos que o Espírito Santo nos revelou nesta noite. E nós agradecemos, irmão, neste momento, a Deus o Pai, irmãos, a Deus Jesus, irmãos, e a Deus o Espírito Santo, por essa rica oportunidade que Ele concedeu a todos nós, do pregador ao irmão que está lá na porta, o nosso obreiro, irmão Paulo. Todos nós devemos estar gratos por esse ensinamento. Não voltaremos por esta porta da forma que nós entramos nesta noite, porque a palavra garante, irmãos, que ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Jamais a palavra proferida do Espírito Santo, jamais ela volta vazia. E glória ao Pai por isso. Glória a Jesus por isso, e glória ao Espírito Santo. Eu agradeço à missionária por essa rica oportunidade que ela nos deu nesta noite. Glória a Deus, glória a Jesus e glória ao Espírito Santo. Amém, amém e amém, irmãos.